Pai do Senhor. Vamos para mais uma aula 9, falando sobre o pecado, amém? Novamente, escutar zoado, alguma coisa assim. Peço para que vocês desconsiderem esses sons a mais. Amém? Vamos lá. O pecado. Aula 9 do discipulado. Primeiro ponto. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. É tudo aquilo que desagrada ao Senhor, seja por pensamento, palavra ou ação. A Bíblia define claramente o pecado. 1 João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Tiago 4:17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Segundo ponto. A origem do pecado. O pecado surgiu primeiro no coração de Lúcifer, um anjo que se rebelou contra Deus, depois entrou na humanidade por meio de Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus no Éden. Só um parênteses aqui, vou abrir um parênteses para falar um negócio. Esse nome Lúcifer, ele não está na Bíblia. Talvez na tradução, não estou lembrando se foi da Vulgata, sei que foi Jerônimo, ao traduzir, ele acabou traduzindo erroneamente uma palavra lá que estava e colocou o nome de Satanás, né, como Lúcifer. Apesar, se você for estudar a etimologia do nome e tudo mais, você vai ver que tem mais a ver esse nome com Jesus do que com o próprio Satanás, amém? Depois eu vou trazer um vídeo explicando sobre isso para vocês. Vou dar continuidade aqui, ok? Deus abençoe a todos. Vamos lá, dando continuidade. Isaías 14, 12 a 14, perdão. A queda de Lúcifer. Gênesis 3, de 1 ao 7. A queda do homem no Éden. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Terceiro ponto. 3 elementos pelos quais somos tentados a pecar. Primeiro, a carne e o mundo. Nossa natureza humana caída deseja o pecado e o mundo influencia essa inclinação. Gálatas 5:17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. 1 João 5:15-16 diz: não ameis o mundo nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Segundo, o diabo. Satanás nos tenta para afastar-nos de Deus, como fez com Eva e até com Jesus. Mateus 4, do 1 ao 11. A tentação de Jesus no deserto. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quarto, a natureza do pecado. Pecamos por pensamentos. Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para que a cobiçasse, já em seu coração cometeu adultério com ela. Segundo ponto. Pecamos por palavras. Mateus 12, do 36 e 37 diz: digo-vos que de toda palavra frívola que os homens disserem, não hão de dar conta no dia do juízo. 4.3. Pecamos por ações. Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil, concupiscência e a avareza, que é idolatria. Quinto ponto. Consequências do pecado. Primeiro, morte. O pecado traz 3 tipos de morte. Morte física, como resultado do pecado de Adão. Gênesis 3:19. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Morte espiritual, separação de Deus. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E morte eterna, destino final dos que não se arrependem. Apocalipse 20:15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
5.2 Outras consequências do pecado. Escravidão, João 8,34 Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Vergonha e culpa, Gênesis 13,7 Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. 6º ponto. Como vencer o pecado? Primeiro, nascer de novo, João 13,3 Segundo, viver no Espírito, Gálatas 5,16 Terceiro, renovar a mente, Romanos 12:2 Quarto, usar a armadura de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 11 Sétimo, pecadinho e pecadão existe? Na cultura popular, algumas pessoas acreditam que há pecados pequenos e grandes, mas para Deus todo pecado é pecado e causa separação dele. Tiago 2:10 Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Romanos 6:23 Porque o salário do pecado é a morte. Mesmo que algumas ações tenham consequências mais graves do que outras, exemplo, um assassinato tem um impacto maior que uma mentira. O pecado, de qualquer forma, nos separa de Deus. Só outra que eu esqueci de botar aqui nesse estudo, perdão, mas eu vou trazer isso também. Existe sim pecado em pecadão, mas aqui me explicou bem detalhado o porquê para Deus pecado é pecado. Até eu fiz uma referência aqui de algo bem grave e algo bem aparentemente nocivo e bem menor, mas que para Deus ainda é. Mas se a gente for olhar na Bíblia, tem sim. E o que distingue não é o pecado, é a consequência de cada um, né? Do que foi feito, do que foi, querendo ou não, realizado ali através daquele pecado. Não bem? Vamos dar continuidade. 8º, pecado para a morte e pecado imperdoável. Primeiro, pecado para a morte. 1 João 5,16 Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Esse versículo pode se referir a pecados que levam à morte física, como os casos de Ananias e Safira, Atos 5, do 1 ao 11. Ou a uma condição de endurecimento do coração que leva à morte espiritual. Segundo, pecado imperdoável. Mateus 12, 31, 32 Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. Esse pecado consiste em rejeitar deliberadamente o Espírito Santo, atribuindo sua obra ao diabo. E a conclusão da aula de hoje: o pecado é algo sério diante de Deus, mas ele providenciou o caminho para a salvação através de Cristo. Nossa resposta deve ser o arrependimento e uma vida de santidade. 1 João 1 ao 9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Deus abençoe a todos. Espero que gostem. Se chegou até aqui, compartilhem, comentem. Me ajudem aí. É o que eu peço a vocês. Tá certo? Em nome de Jesus, fiquem na paz.